8 de julho de 2014. Você se lembra onde você estava nesse dia? Eu lembro muito bem e eu tenho umas imagens para mostrar para vocês. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Botou na frente, olha o perigo, Klose! Júlio César, Klose! Todo mundo esperava quando chegaram de novo! Chegaram de novo! Tem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! De novo, olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Lan bateu pro meio! Gol da Alemanha! Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol! Gol da Alemanha, chance de novo. Bom, o gol do Brasil, eu não lembro, porque eu nem lembro onde eu estava, mas Luiz Felipe Castro, repórter de Veja.com, você lembra onde estava nesse dia? Lembro bem, estava na redação aqui, sofrendo, foi um dia muito triste mesmo, né? Eu me lembro de eu voltando para casa, assim, no metrô, com todo mundo triste, foi uma sensação terrível mesmo. Agora o nosso convidado, né? O Amir Somogyi, consultor em marketing e gestão esportiva. Amir, você lembra também onde você estava nesse jogo? Eu lembro muito bem e até hoje não esqueço da grande oportunidade que tivemos para mudar o futebol brasileiro a partir desse vexame histórico na história das Copas. Bom, esse preâmbulo todo eu acho que serve para a gente introduzir um comparativo que o Amir preparou a pedido de Veja entre as realidades entre o futebol alemão e o futebol brasileiro. Hoje a Alemanha é considerada uma potência internacional do esporte dentro de campo, mas e esse resultado dentro de campo só foi possível graças a um amplo trabalho feito fora dele. E o Amir, que é especialista em dissecar balanços, números e comparativos, ele fez essa relação entre os 7 gols da Alemanha dentro de campo e também fez os 7 gols da Alemanha fora dele, que proporcionaram todos esses gols. Está aí na tela para vocês a capa do estudo, já está disponível no nosso site, em veja.com, para vocês conferirem o arquivo na íntegra. Mas, Amir, vamos então fazer uma listagem aí de qual que foram esses 7 gols da Alemanha fora de campo que permitiram os 7 gols dentro? Sim, acho que o mais importante inicialmente é entender o 7-1 da Alemanha. Nós tivemos o nosso 7-1 e eles, em 2000, foram eliminados precocemente da Eurocopa, o que foi um vexame histórico da superpotência do futebol europeu, a Alemanha, e a partir de então a própria Federação Alemã, junto com a Bundesliga e os clubes, definiram que esse seria o momento da virada. Então esse turning point, como a gente fala, que se espera e se esperava do Brasil, que não aconteceu, aconteceu em 2000. Então a partir de 2000 houve uma reestruturação total na gestão do futebol alemão, com foco claramente dentro de campo, pensando na mudança que esse futebol teria que ter do ponto de vista das 4 linhas. Só que, obviamente, para chegar lá, eles precisavam repensar a gestão do futebol alemão. Então, eles seguiram preceitos fundamentais de gestão empresarial e aplicaram isso à Bundesliga. O primeiro gol fora de campo parece óbvio, mas aqui no Brasil não se segue muito, né? Que é justamente não gastar mais do que se arrecada, ou pelo menos ter um controle muito rígido das finanças. Explica pra gente melhor esse conceito. Sim, a Bundesliga ela criou um sistema que, para vocês terem uma ideia da importância, ele é muito mais rígido, por exemplo, que o fair play financeiro da UEFA. Quer dizer, o que a UEFA criou é algo muito frágil perto do que a Bundesliga fez. Então a Bundesliga hoje é a liga com maior controle financeiro, então exige dos clubes a apresentação desses balanços e dos orçamentos futuros. Então você não pode simplesmente se enganar, eu me enganei, é 30 milhões a mais ou 50 milhões a menos. Não, você tem que acertar, porque essa é a condição para você poder participar das competições. Então o controle rigoroso das finanças, pagar os salários em dia, se preocupar com investimentos na base. Então esse é o fundamento da reestruturação, passou por um pesado investimento nas categorias de base dos times alemães e também nos projetos de massificação da prática esportiva para os jovens, né, para a população alemã de uma forma geral. Então é um trabalho que foi alavancado pela Federação Alemã, que é a CBF deles, com a Bundesliga, que é a liga,
e os clubes que são participantes da Bundesliga. Então você tem desde um trabalho de gestão financeira até, obviamente, onde interessava demais para eles, que era o investimento sistematizado nas categorias de base. Luiz. Mir, acho interessante que você falou, né, que a Alemanha teve o 7-1 deles. O 7-1 deles foi uma mera eliminação na Eurocopa, ou seja, a gente já foi eliminado 2 anos seguidos para o Paraguai na Copa América. Poderia ter começado antes, não precisava ter tomado esse 7-1 em casa, né, o maior vexame da história. Mas enfim, eu queria falar, a gente está falando muito da Bundesliga, que é, para quem não sabe, o equivalente ao Campeonato Brasileiro da Alemanha, a Liga Alemã, que não é gerida pela Federação Alemã, são coisas separadas. No Brasil, quem controla o Campeonato Brasileiro é a CBF, e a CBF a cada ano lucra mais, com milhares de patrocinadores e tudo mais, só que dá prejuízo. Como explicar, assim, o Campeonato Brasileiro hoje é um campeonato, é o 13º maior em média de público, com um país desse tamanho, com tantos clubes grandes, né, era para estar melhor posicionado. Em termos de lucros, então nem se fala. Como explicar, assim, e qual é a importância da CBF nesse número? Na verdade, a CBF ela é duplamente culpada pelo atraso que vivemos hoje no futebol brasileiro. Então, se é José Maria Marim, Ricardo Teixeira, agora Marco Paulo Del Nero, não importa o nome, eles são únicos e totalmente responsáveis. Por quê? Se nós não temos uma liga, e podemos até não ter, a CBF tem que fazer o papel de liga. Quer dizer, então se a Federação Alemã não cuida da competição principal e da segunda divisão e deixou isso para a Bundesliga, porque é assim que funciona na Europa, então a Bundesliga vai lá e cria seu sistema de controle e fiscalização. Confederação na Europa só cuida da seleção. Quem cuida da competição de clubes são os próprios clubes, é isso? Eventualmente numa terceira ou quarta divisão, campeonatos amadores, a confederação tem algum sentido ainda em ajudar. Agora, a competição profissional que mais fatura, que mais gera público no estádio, que mais gera audiências televisivas, isso não é função da federação, ela nem tem capacidade. É como a gente fala que a CBF tem capacidade para transformar o Campeonato Brasileiro numa Bundesliga, ela não tem. Uma liga poderia, mas ela nós não temos uma liga. Então, o papel da CBF ele tem que ser culpado 2 vezes, porque ela não administra o negócio de futebol de uma maneira ampla e muito menos a competição da qual ela é detentora exclusiva. Então, nós temos que criar uma liga, sim, mas mudar radicalmente esse panorama, porque também os dirigentes que nós temos nos clubes também não estão capacitados, infelizmente, para fazer o que os alemães fizeram. Porque mesmo um clube pequeno alemão, ele é administrado dentro desses preceitos de gestão. Então, nós temos que mudar da ponta lá de baixo até lá ao topo da pirâmide, para que tenhamos uma mudança radical como aconteceu na Alemanha. Para ilustrar esse primeiro gol, que é a questão de como você gere o esporte e fazer uma gestão responsável, eu queria chamar o slide da apresentação do Amir, número 13, que mostra, é um gráfico de barras azuis, que mostra justamente os gastos salariais da Bundesliga, que é esse gráfico em azul, essa barra em azul, e relacionado com o faturamento total do clube. Você vê ali que no gráfico, né, denota que a Bundesliga, ou seja, o campeonato alemão, os times do campeonato alemão, são os que proporcionalmente gastam menos com salário em relação ao seu faturamento bruto. Explica pra gente por que esse conceito é tão importante para a saúde financeira e a prosperidade dos clubes, Amir. Bom, em relação à Bundesliga, eles têm, né, esse trabalho austero. Então, se a gente compara, por exemplo, com Inglaterra, com Itália, com Espanha, que são mercados completamente desregulados, eles têm um controle muito mais efetivo, e a melhor forma de você saber se o clube está crescendo de forma organizada, de forma sustentável, é você ter essa relação na ponta da língua. Então você não pode simplesmente gastar, porque eu vou faturar mais no ano que vem e eu vejo e me acerto. No mercado como a Bundesliga você não pode, você tem que estar equilibrado. Então você pode gastar dentro de um parâmetro, você não pode gastar mais para fechar no prejuízo, porque isso afetaria todo o resultado financeiro da liga. Então essa é talvez o grande gráfico que mostra que você cresce controlando gastos, você cresce controlando dívida. E esse é o grande desafio para o mercado brasileiro, porque nós também crescemos na última década. Na mesma década que eu analisei a Alemanha, mostrando o Brasil proporcionalmente, nós também crescemos. Só que nós crescemos de forma completamente desorganizada. Quanto mais fatura, mais gasta. Quanto mais fatura, mais deve. E é isso que esse gráfico da Alemanha mostra. Em relação à Itália, em relação à França, em relação à própria Inglaterra, que é o mercado mais rico da Europa, todos estão aquém por conta
dessa grande regulação e dessa grande fiscalização e, principalmente, da preocupação dos clubes alemães em pensar o todo, porque também não é simplesmente, o Bayern é gigante. O Bayern é gigante, mas o Bayern está dentro de um contexto de 18 clubes de primeira divisão e de 18 clubes de segunda divisão. Por isso é tão importante valorizar cada vez mais esses trabalhos que são realizados pelo mundo afora como boas práticas para serem aplicadas no Brasil. Luiz. Falando nisso de salários, você acha que os salários que um jogador, um treinador no Brasil ganha é compatível com a importância deles, com o que se fatura, enfim? Você acha que o Brasil pode passar agora por um momento de mudança, assim, em relação a isso também? Porque o Flamengo agora já é um clube pioneiro nessa coisa de não gastar mais do que arrecada, mas não é uma lei, ainda não é, né, uma lei mesmo de todos os clubes. Você acha que daqui um curto espaço isso pode melhorar? Eu espero que sim, porque na verdade nós temos hoje uma MP aprovada que exige dos clubes controle orçamentário. Isso vai mudando, a cada ano vai ser aumentando a exigência dos clubes. Em 3, 4 anos os clubes vão ter que trabalhar num nível de déficit muito inferior ao que eles estão acostumados. Então isso sim demonstra que os salários estão completamente fora da realidade. O nosso mercado não cresce há 3 anos em faturamento e mesmo assim os clubes continuam gastando como se estivessem faturando. Por quê? Não tem regulação, a CBF deixa, essa história de fair play financeira é na verdade uma balela criada para tentar calar a boca da imprensa que estava questionando demais, né, a gestão da CBF em relação aos clubes, mas nós todos sabemos que a CBF não está nem um pouco preocupada em mudar. Ela quer se perpetuar no poder, ela só quer o poder e a ganância pelo poder é que fez o futebol brasileiro definhar. Então nós temos sim que repensar o futebol brasileiro pela ordem. A receita que está muito baixa, ainda que os clubes faturam muito menos do que poderiam, e com controle orçamentário, porque se a gente não fizer nada, simplesmente os clubes vão faturar mais e vão fechar com mais prejuízo, vão faturar mais e vão fechar com mais prejuízo. No meu último estudo sobre as finanças dos clubes, de 2014, eles fecharam com 600 milhões de prejuízo. Nós estamos esperando que eles fechem com 1 bilhão de prejuízo para a gente começar a tomar as decisões acertadas. Então a gente tem que tomar uma decisão que é uma decisão única, que é mudar a gestão do futebol brasileiro. Amir, eu vou para chamar o slide de número 17 do seu estudo, que fala sobre os gastos com categorias de base da Alemanha, está aí na tela para quem quiser já ir acompanhando. Eu me lembro de uma entrevista emblemática do Paul Breitner, que é um dirigente do futebol alemão, ex-jogador, que fez gol em Copas do Mundo, né? Enfim, é um grande jogador, e que se tornou um eficiente dirigente que veio ao Brasil, acho que um pouco antes da Copa do Mundo de 2014, e falou que justamente sobre esse efeito que o 7-1 deles teve no futebol alemão, que foi de se repensar tecnicamente. Eles tinham que revolucionar a forma com que a Alemanha jogava futebol. E que para isso é preciso investir onde? Na base. Que então precisava se rever esse conceito de jogar alemão, esse jeito de força, de usar apenas a força física em vez da técnica, e houve um investimento maciço. Você, em várias matérias já pudemos ver, até aqui em Veja já fizemos esse levantamento, de que existem escolas itinerantes que percorrem a Alemanha com professores treinados pela Confederação Alemã de Futebol para ensinar esse novo estilo de jogar. Então, mostra pra gente aí, em números, o que significa esse novo estilo de jogar da Alemanha. O mais importante é que não é simplesmente uma questão financeira. É mais do que uma questão financeira. Foi uma reflexão que o futebol alemão fez, como você bem disse, de pensar o seguinte: nós somos uma potência, somos respeitados mundialmente, mas o nosso futebol não é mais o futebol que nós jogávamos como referência no mundo. Então eles repensaram dentro de campo. Esse projeto estratégico visava capacitação de profissionais para preparar, né, esse novo futebol, infraestrutura, obviamente, e a presença dos clubes, porque você tem o futebol amador, que é onde a Federação Alemã cuida, né, para as crianças praticarem esporte e terem o contato com o futebol, e também o futebol profissional. Então, por exemplo, em 2004, na temporada 2003-2004, os clubes alemães de primeira divisão tinham gasto 44 milhões de euros em categoria de base. Esse número saltou em 2014 para 90 milhões. Há uma obrigação. Todos os clubes alemães de primeira e segunda divisão são obrigados a investir na base. Obviamente os mais ricos investem mais, os menos ricos investem menos, mas todos sobre um novo sistema. Então eles repensaram o futebol alemão. Então a Copa de 2006 já foi um embrião desse novo futebol alemão, e a população alemã entendeu isso e abraçou a seleção mesmo com a derrota em casa. Foi lá que surgiram Schweinsteiger, Ozil, Podolski, todos esses nomes que se consagraram, Ozil, que se consagraram agora em 2014, né? Em 2010,
se mostrou uma força indiscutível, uma mudança do futebol, e aí todos os jornalistas esportivos, os experts do futebol falavam, 2014 é o ano da Alemanha, porque essa seleção está jogando um futebol diferente dos outros e diferente da própria Alemanha. E digo mais, a Alemanha percebeu que ela não podia incorrer no risco da Premier League. A Premier League é a liga mais rica, mais valorizada, comercialmente mais atrativa, que mais tem audiência global, mas a seleção inglesa é muito fraca, porque eles privilegiaram o fortalecimento da liga, mesmo com a chegada de um número grande de estrangeiros. O que pensou o alemão de forma muito perspicaz e inteligente? Eu só vou fortalecer o futebol alemão se eu fortalecer os times alemães e se eu fortalecer a liga alemã. A seleção é consequência. Então, essa é a grande mágica do sucesso da Alemanha. A seleção, na verdade, joga um futebol que eles, alemães, consideram o melhor, que são os melhores jogadores que jogam nos times alemães. Mas os times alemães são valorizadíssimos porque têm os melhores jogadores em campo. Então, isso aumenta o público do estádio, isso aumenta a presença de patrocinadores. Então, você tem a qualidade do futebol no seu país sendo, na verdade, o grande motivo para que toda essa revolução tenha sido realmente uma revolução. Luiz, eu vou rolar para você, já falando da questão do marketing, porque os clubes alemães, eles investem, né? Se você entra, digita Bundesliga no YouTube, você acha um canal muito bem arrumado. Em inglês. Em inglês, para público que não necessariamente é alemão, ou seja, que não tem o domínio da língua alemã, ele já consegue entender os gols e, fora isso, os clubes mesmo investem em várias ações com seus próprios patrocinadores, que é uma coisa que nós falamos no nosso último encontro, que os clubes brasileiros são muito passivos, eles esperam que as marcas proponham ações e eles só ofereçam a sua marca ou as suas estrelas, né? Luiz, você tem uma pergunta nessa linha? Falando especificamente do Bayern, que é o maior time da Alemanha e é um caso de sucesso porque, como você falou, os jogadores a base da seleção alemã era o Bayern, né? Vários jogadores, o Schweinsteiger estava no Bayern, agora saiu, Miller, Neuer, todos estavam lá no país deles. E é um clube que ele não tem a receita de um Real Madrid, um Barcelona, só que ele consegue competir de outras formas. E o marketing do Bayern é totalmente diferente do brasileiro, porque é o seguinte, na camiseta dele só tem um patrocinador, não tem 5 igual tem aqui. Só que eles fazem outras ações, por exemplo, essa que a gente está vendo, de uma fornecedora de uma montadora de carro, que eles levaram os jogadores do Bayern para dar uma volta no carro, Lewandowski e tal, eles vão lá, dar uma volta de carro, coisa que a gente mal vê aqui. E é um patrocinador que não está na camisa e está faturando muito. Tem, por exemplo... um fabricante de cerveja, por exemplo, né, Luiz? Também. Tem uma cervejaria que leva os jogadores para o Oktoberfest, o festival da cerveja, tradicional de Munique. Os jogadores estão lá, Robin, todo mundo lá, até mesmo o Guardiola, que no livro dele ele fala, né, no Barcelona ele não gostava de participar muito dessa coisa do marketing, então, mas o Bayern encantou ele de tal forma com a organização e essa visão que até o Guardiola vai lá no Oktoberfest tomar uma cerveja com eles, que além de tudo promove o festival, né? Então, em cima disso, o que dá para usar de exemplo que o Brasil poderia fazer? Aqui no Brasil a gente tem aquela sensação de que na Alemanha ou em países ao norte do mundo são muito cinza, né? São muito pouco criativos, frios, e que nós aqui nos trópicos somos os mais criativos. Do carnaval, dos publicitários mais invejados. E aí nós percebemos o seguinte, isso pode até ser verdade para alguns setores de atividade. Agora, em termos de futebol, o futebol alemão hoje está dando banho até em mercados, em tese, mais criativos, né? Então, isso é apenas para comprovar, eu estou brincando, é apenas para comprovar que assim, os clubes alemães sabem como trabalhar suas marcas, desde o Bayern e o Borussia até clubes menores. Todos têm season ticket, que é a venda antecipada do estádio inteiro, tem os naming rights dos estádios, tem 10, 15, 20, 30 patrocinadores, você tem ações comerciais efetivas. Então, por exemplo, o mercado alemão fatura mais com marketing do que, por exemplo, a Inglaterra. Porque é o maior mercado consumidor da Europa, é um dos maiores mercados de mídia da Europa e tem uma força muito grande. E quanto mais se globalizou, menos dependente do mercado consumidor alemão se transformou. Então, por exemplo, hoje, o Bayern de Munique fatura tanto quanto o Real Madrid e Barcelona em marketing, sendo um clube, em tese, com menos glamour. Ainda que o Bayern seja gigantesco. Por quê? Porque existe uma reestruturação do ponto de vista de marketing. Então, por exemplo, para os 18 clubes da primeira divisão da Alemanha, a televisão cresceu aí nos últimos 10, 12 anos 146%. E o marketing 120%. E os estádios 133%. Então tudo cresce. Por que tudo cresce? Porque o mercado estava se preparando para esse boom que veio depois da Copa de 2006. Até 2006 o futebol alemão era a quarta força em termos econômicos da Europa. E depois da Copa do Mundo, a partir de 2007, se transformou na segunda força.
E ela permanece assim. A Espanha é muito próxima. A diferença é que a Espanha depende muito de 2 clubes. E lá você tem uma liga considerada mais equilibrada e mais competitiva do mundo do ponto de vista de futebol. Então, vai muito além de um clube. É toda uma estrutura que foi criada para cada clube e impulsionada por conta da Copa do Mundo. Para quem acha que futebol... Existe uma máxima que diz que o futebol seria a coisa mais importante dentre as menos importantes. Mas o estudo do Amir também mostra um dado muito interessante levantado pela consultoria McKinsey, que é uma das mais respeitadas no mundo todo, que é o gráfico que está na página 18 do estudo. Amir, fala um pouquinho melhor o que significa essa importância econômica do futebol alemão. Ou seja, o futebol alemão, além de tudo isso, além de ser um case de sucesso de marketing, de presença de público, é muito relevante para a economia alemã, não só no contexto esportivo, mas no geral, no PIB da Alemanha. Explica melhor para a gente isso. Esse estudo é muito interessante porque ele corrobora com tudo que a gente vem discutindo e também é um 7-1. Porque aqui se discute muito que os clubes são essenciais para a cultura brasileira e que merecem ser tratados de forma diferenciada. Na Alemanha é o contrário. A Bundesliga se acha parte integrante da sociedade. Então, como parte integrante da sociedade, ela paga os seus impostos, ela paga todos os salários em dia, todas as contribuições sociais, ela não quer dever nada para ninguém, até ela não pode, porque a Bundesliga puniria o clube que o fizesse. Então, sob essa ótica, essa reestruturação do futebol alemão foi muito bem analisada pela McKinsey, porque ela fez uma análise que vai de 2008 a 2014, nesse período, o impacto econômico do futebol alemão para a economia alemã é contundente. Quer dizer, em 2008, por exemplo, segundo a McKinsey, o impacto econômico, que inclui as receitas dos clubes, o impacto direto dos clubes, as receitas indiretas e induzidas, saltou de 5,1 bilhões de euros como impacto econômico total em 2008 para quase 8 bilhões de euros em 2014. Quer dizer, nós estamos falando num crescimento de 55% do impacto econômico. Quer dizer, não é o que a receita dos clubes cresceu muito mais, mas como a economia alemã se beneficiou dessa reestruturação. E eu acho que o fator mais interessante aí no gráfico, gente, olha só a posição do futebol profissional em relação a outros setores muito fortes da economia alemã. Vou dar 2 exemplos só, que é o serviço de TI, tem marcas famosas, Siemens é uma delas, por exemplo, que é uma grande fabricante de serviços de tecnologia da informação, está atrás do futebol. Veículos, nem se fala, nós acabamos de mostrar uma das maiores montadoras do mundo, a Volkswagen, que é a maior montadora do mundo, que tem no seu grupo Audi, enfim, Porsche, BMW, outras marcas, tá atrás do futebol alemão. Isso é muito emblemático, né, Amir? Falando que o futebol não é só entretenimento, não é só diversão. É dinheiro para o país, não é isso? É recurso para o país e chama a atenção que de 2008 a 2014, somente o futebol profissional na Alemanha só perde em taxa de crescimento anual, muito próximo, a indústria naval e aeroespacial, que também deve ser uma indústria que vem se desenvolvendo muito na Alemanha. Todas as demais, das mais importantes, cresceram muito abaixo do futebol alemão. Então, ou a gente começa a entender que o 7-1 que nós levamos vai muito além dos clubes se reestruturarem, são os clubes impactando diretamente a economia. Ou alguém tem dúvida que algum desses clubes europeus, desses gigantes europeus, não é importante para a sua economia? Um Barcelona, o próprio Real Madrid, o próprio Bayern. Quem hoje não vai a Baviera e não vai visitar o Bayern de Munique? Quer dizer, como é importante para a economia local e até nacional o clube de futebol. Então esse estudo da McKinsey realmente caiu como uma luva para esse meu comparativo, porque ele demonstra que vai muito além do estádio lotado, dos patrocinadores, mostra como a economia se desenvolve com o futebol também tratado como indústria. Então, são 150 mil empregos gerados graças ao futebol. Quer dizer, 150 mil pessoas que estão ganhando salários e estão aumentando a renda e, portanto, impactando em consumo e fazendo com que a sociedade se beneficie. E o governo, aqui a gente fala tanto em governo, os clubes devem para o governo, e o governo recebeu 2,3 bilhões de euros em 2014. São os clubes que ajudam o governo e não vice-versa, como acontece aqui. Luiz, você citou até a fiscalização, é legal falar que a Alemanha, apesar de tudo isso, ela não está imune a escândalo de corrupção. Até agora tem o caso da compra de votos da Copa de 2006, que está sendo investigado, e o ex-presidente do Bayern, Uli Hoeneß, que também foi jogador, ele foi preso por sonegação fiscal. Não era ligado ao Bayern, era uma coisa pessoal, mas ele foi preso. Então, assim, tem essa diferença, né, também da questão legal, né? Aqui no Brasil a gente tenta, os dirigentes em geral e alguns jornalistas, né, esportivos tentam
minimizar certas questões positivas que acontecem no mundo com exemplos negativos. Então eles não percebem que a prisão do presidente do Bayern, ainda que seja de ordem pessoal, é também efeito desse grande processo. Quer dizer, não se admite corrupção. Então, por exemplo, o presidente da Federação Alemã que saiu, ele nem estava lá em 2006, mas como ele sabia do tema, ele não se sente confortável para permanecer no cargo. E aqui nós temos desde Brasília, né, Cunhas e Marco Polo, para citar como exemplo, sem o menor pudor. Eles vão continuar lá enquanto eles não caírem de uma forma contundente, eles vão continuar lá e nós nem nós não nos surpreendemos mais. Eu acho que esse é que me assusta. Usar a prisão do presidente do Bayern para tentar destruir um projeto bem sucedido é no mínimo estranho. Né? Então eu acho que o Brasil tem esse defeito, o brasileiro procura o defeito nos outros em vez de encontrar as virtudes, mas os estudiosos, aqueles que estão preocupados, né? Nós estamos aqui debatendo exatamente sobre esse aspecto, mostra claramente isso, que a corrupção num país desenvolvido, ela tem também. Só que na hora que é descoberto, tem punição. Então eu acho que nós temos que começar a caminhar, ainda que lentamente, para esse processo de limpeza do futebol. Nós temos que trazer pessoas boas para trabalhar no futebol com esses valores éticos que vai fazer a grande diferença. Um último exemplo, Amir, para a gente já ir caminhando para o encerramento desse nosso papo. Teve um clube que também chamou muita atenção, que todos, quando se fala no futebol alemão ou em clubes alemães, todo mundo lembra-se do Bayern de Munique, obviamente. Mas teve um clube que passou por uma reestruturação muito interessante, que é o Borussia Dortmund. É um clube tradicional alemão, campeão da Liga dos Campeões da Europa em 96, se eu não estou enganado. 97. Em 97, né? Jogou contra o Cruzeiro a final do Mundial de Interclubes. E que se tornou um case pela sua ressurreição, vamos dizer assim, né? Que se organizou financeiramente, muito por conta dessa nova exigência do futebol alemão, e que hoje, tá vendo, faz festas desse tipo aí que vocês estão vendo, que toda hora você vê vídeos mais assistidos na internet, que é a chamada muralha alemã, amarela, né? Que são as cores do Bayern de Munique, do Borussia. Amir, explica pra gente um pouquinho melhor. Tem 90 mil pessoas nesse estádio, né? Quase todos os jogos do Borussia tem 90 mil pessoas, e a média do Campeonato Brasileiro é 16. Um bom gancho, Luiz. Vamos falar então o seguinte, vamos falar da média de público do futebol alemão, que é uma das mais altas do mundo, se não a mais alta, você me corrige aí, Amir, e comparado também com o suposto ganho, que nós tivemos um ganho com os estádios da Copa, mas não chega nem perto, né? Se vocês puderem então chamar o gráfico número 10, por gentileza, do estudo do Amir, e o Amir vai falando em cima. Na verdade, assim, o contexto de desenvolvimento do futebol alemão, ele passa por todas as receitas, mas indiscutivelmente, a que mais chama a atenção do mundo são a questão dos estádios. Você pode ver pelo gráfico que muito antes da Copa do Mundo, quer dizer, 2 anos antes da Copa do Mundo, a média de público já era muito elevada. Uma média de público que desde que o Campeonato Brasileiro é disputado no formato lá de 71 para cá, nós nunca atingimos. Essa história de que o Brasil já teve grandes médias de público, não teve. Quem teve grandes médias de público é a Alemanha, é a Inglaterra, são as ligas americanas, que lá na década de 70 e 80 já estavam lotados. Então eles têm uma cultura de ir ao estádio. O que mudou? Com a reestruturação dos estádios, nas reformas e construção para a Copa do Mundo, houve uma ampliação muito grande dos ganhos. Nem tanto de bilheteria, porque o preço médio do ingresso na Alemanha é baixo. Como grande parte do estádio é vendido antecipadamente, então o preço individual de cada ticket é baixo. Então o que cresceu, como eu mostrei no estudo, são as outras receitas. Elas vêm crescendo num ritmo muito mais acelerado. Então, camarotes, consumo dos bares, as lojas, tudo aquilo que, graças à nova infraestrutura, fez com que o marketing pudesse alavancar. Então é a maior média de público do futebol mundial, quer dizer, é maior que a Premier League, por exemplo, com preço de ingresso baixo, com potencial para crescer e muito. Quer dizer, hoje o faturamento dos times ingleses é muito superior ao dos times alemães. E eles se vangloriam, nos relatórios da própria Bundesliga, de dizer o menor preço de ingresso do futebol europeu entre as grandes ligas. Então eles estão preocupados também com o aspecto social do futebol. Eles não querem elitizar demais o estádio para que o Borussia não perca essa que é a sua marca registrada, torcedores lá pulando com ingresso popular. E vale lembrar que Dortmund é uma cidade que é um bairro de São Paulo, né? Equivalente, assim. É uma cidade pequena e está sempre lotado, 90 mil pessoas no estádio. Bom, então acho que conseguimos aqui mostrar mais do que suficientemente bem o porquê que a Alemanha fez 7 gols na semifinal da última Copa do Mundo e porque o Brasil talvez só tenha feito 1, ou enfim, tenha tomado essa sacolada de gols. Queria lembrar que o estudo feito pelo Amir Somoge, a pedido de Veja, está agora disponível para download em veja.com. Por favor, baixem e apreciem esse trabalho e espero vocês no próximo Papo de Esporte.